A paz do Senhor, meus irmãos, a leitura diária de quinta-feira, 19 de setembro de 2024, tem como título: A ruína de Amã é inevitavelmente confirmada. O texto bíblico encontra-se no livro de Ester, capítulo 7, versículos 7 e 8, que diz assim: E o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio. E Amã se pôs em pé para rogar a rainha Ester pela sua vida, porque viu que já o mal lhe estava determinado pelo rei. Tornando, pois, o rei do jardim do palácio à casa do banquete do vinho, Amã tinha caído prostrado sobre o leito em que estava Ester. Então disse o rei: Porventura quereria ele também forçar a rainha perante mim nesta casa? Saindo esta palavra da boca do rei, cobriram o rosto de Amã. Primeiramente, queridos, é essencial reconhecer a estratégia cuidadosa de Ester. Sabendo da gravidade da situação e da ira de Amã, poderia suscitar aí no rei Assuero. Ester não agiu impulsivamente. Ela organizou 2 banquetes, criando um ambiente íntimo e propício para revelar a verdade. No segundo banquete, quando o rei perguntou quem estava por trás da conspiração, Ester respondeu firmemente: o homem, o opressor e o inimigo é este mau Amã. Esta resposta direta e corajosa reflete os ensinamentos de Provérbios 31, versículo 8, que nos encoraja a erguer a voz em favor dos que não podem se defender. Ester exemplifica a defesa dos oprimidos, mostrando que sua ação não foi apenas um ato de desespero, mas de profunda convicção e confiança em Deus. Em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, o apóstolo Paulo nos lembra que as armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Ester, então, não confiou em sua própria força ou em métodos violentos, mas na intervenção divina. Em seguida, ao ouvir a acusação de Ester, Assuero foi tomado por uma fúria intensa. Ele saiu do banquete e foi para o jardim do palácio para processar a informação. E esse momento de reflexão permitiu que Assuero ponderasse sobre a traição de Amã e a gravidade dos seus atos. A saída de Assuero do banquete sublinha a magnitude de sua perturbação emocional. Enquanto isso, Amã, compreendendo que sua vida estava em perigo, buscou desesperadamente a misericórdia de Ester. Ele se lançou sobre o divã onde Ester estava reclinada, uma ação que, no contexto da cultura persa, foi considerado uma grave ofensa. Quando Assuero retornou e viu Amã prostrado sobre o divã da rainha, ele interpretou a cena de maneira equivocada, pensando que Amã estava tentando desonrar Ester diante do próprio rei. Finalmente, a história culmina com a justiça divina prevalecendo. Condenaram Amã à morte na própria forca que havia preparado para Mordecai, o tio de Ester, e um dos líderes do povo judeu. Ester, com sua fé inabalável e coragem, não apenas expôs a maldade de Amã, mas também salvou seu povo da aniquilação. Deus abençoe a sua vida e uma ótima quinta-feira a todos.